Atualmente, a resistência das bactérias aos antibióticos traduz-se em 7 milhões de mortes por ano a nível mundial, sendo que até 2050 a Organização Mundial de Saúde estima que este número suba para 10 milhões e se torne a principal causa de morte no mundo. Uma má gestão hospitalar, prescrição inadequada e consumo indiscriminado de antibióticos são apenas alguns dos fatores que contribuem para a intensificação de um fenómeno que exige respostas imediatas de prevenção e combate. A busca por estas respostas fez uma equipa de investigadores do Instituto de Higiene e Medicina Tropical debruçar-se sobre o tema, criando o projeto iTool, financiado pelo European Economic Area Grants, que procura fomentar boas práticas de gestão e utilização de antibióticos. Para Alexandra Simões, microbiologista e membro desta equipa, a indústria farmacêutica é outro fator que parece estar também na base do problema, já que desde os anos 60 a produção de novos antibióticos simplesmente estagnou. Essencialmente, além de haver muitos micro-organismos, há muitos poucos antibióticos. Nós não temos conseguido produzir antibióticos nos últimos anos. Houve um boom de antibióticos ali na década de 60 e depois deixou de haver. Nós não conseguimos a indústria farmacêutica não está a conseguir desenvolver novos antibióticos e esse é o principal problema. É porque não temos nada e logo que aparece passado poucos meses ou anos, alguém detecta logo uma resistência. Esse é o grande problema, é que não temos antibióticos eficazes neste momento. Os antibióticos são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias. Estima-se, no entanto, que 20 a 50% dos antibióticos sejam prescritos de modo inapropriado, o que conduz ao problema das bactérias multiresistentes e a um risco de infecção aumentado. Além disso, Portugal é um dos países com maior taxa de consumo de antibióticos em meio hospitalar, terapêutica que se estende a quase 50% dos doentes internados, contra cerca de 36% na Europa. Perseguindo uma solução que progressivamente combate as bactérias multiresistentes e ajuda os médicos na prescrição de antibióticos, Luís Lapão, coordenador do projeto iTool e especialista em saúde pública internacional e inovação em organizações de saúde, criou e desenvolveu uma ferramenta que pretende trazer mais valias e inovação no panorama da atual gestão hospitalar. Mas o que é então o iTool? O iTool é simplesmente um projeto que vem no seguimento de hoje em dia da abordagem de Implementation Science, a necessidade de sabermos implementar boas práticas, aquilo que a ciência desenvolve e que estão nos artigos, nós falamos nas conferências, mas depois que é muito difícil implementar no terreno, pelas dificuldades contextuais, das culturas, das dificuldades de integração de informação, e, portanto, o iTool surge aqui como um projeto de investigação, ação, com os profissionais de saúde, no sentido de trazer estas evidências, esta ciência, para ajudar os profissionais de saúde, nomeadamente as PPCIRAs, a adequar a evidência para aquilo que é o trabalho do dia-a-dia deles, não é? Tentando utilizar esta evidência para reduzir as infecções hospitalares. Além da redução das infecções hospitalares, a melhoria da qualidade de vida do doente é outro dos objetivos do iTool, já que só na Europa as infecções hospitalares causam 16 milhões de dias adicionais de internamento e taxas de resistência que podem atingir 84,5%, dando origem a 7 milhões de euros de custos. Identificado o problema, avançamos no sentido de perceber melhor qual a origem deste flagelo, particularmente em Portugal. De sublinhar que uma má gestão hospitalar e a falta de recursos humanos estão na gênese desta problemática, bem como outros fatores que médicos e equipa de investigação passam a detalhar. Existem problemas, muitos problemas. Mário Jorge Santos, coordenador do Programa de Controlo de Infecção da região Alentejo, é o primeiro a enfatizá-los. Problemas não faltam, não é? Acima de tudo,
temos uma estrutura de gestão, um modelo de gestão das unidades públicas em geral e de saúde em particular, extremamente administrativa e muitas vezes pouco flexível em termos técnicos. E não temos uma estrutura de governação clínica, de segurança, tão sólida como a estrutura administrativa ou burocrática, o que cria desequilíbrios depois quando se pensa na prestação dos cuidados que são prestados aos doentes. Pedro Póvoa, médico intensivista no Hospital São Francisco Xavier, descreve outras situações problemáticas. Um dos problemas que nós, médicos, temos quando temos que tomar uma decisão relativamente a um doente que tem uma suspeita ou que tem uma infecção diagnosticada, por um lado, é saber se o doente tem ou não tem, porque as manifestações clínicas são muitas vezes pouco específicas e também o laboratório no início é pouco específico e, portanto, muitas vezes nós começamos a tratar sem ter a certeza do que é. Os desafios de hoje em dia da gestão hospitalar são também difíceis, não é? Sobretudo Portugal e muitos outros países, mas sobretudo Portugal enfrenta desafios de falta de recursos humanos, de alguma desorganização do trabalho, não é? Que limitam a capacidade dos hospitais de encontrarem soluções e adequar a inovação. Não é? Portanto, porque a inovação obriga que os profissionais de saúde e os gestores colaborem e a universidade possa também contribuir no sentido de refletir bem sobre o que é que está a funcionar mal, compreender bem, não é só dizer que está mal. Mas não só na gestão mora este mal. A automedicação, a prescrição incorreta e o tempo perdido à procura de informação dispersa são outros fatores a ter em conta. No que respeita à resistência aos antibióticos, a automedicação é uma coisa que existe muito no nosso país e que não devia de existir. As pessoas tomam um antibiótico por tudo e por nada, fazem pressão ao médico de família para tomar um antibiótico. Um dos nossos estudos anteriores mostrou que os médicos gastam cerca de 2 horas por dia nos sistemas de informação, meio perdidos lá com a miríade de aplicações e etc. E, portanto, era importante aqui perceber qual é a informação necessária para o médico fazer o seu trabalho, neste caso, como é que o médico pode prescrever melhor antibióticos, porque é um processo difícil, há que reconhecê-lo, e onde é que estava essa informação e como é que podemos enquadrá-la, encaixá-la de uma forma em que trazemos toda a evidência científica da visualização de informação, dos alertas para uma boa prescrição, enquadrando também aqui as normas da Direção-Geral de Saúde, como é que combinamos tudo isto num sistema que permitisse agilizar o processo decisório do médico. A falta de recursos humanos é mais uma problemática sublinhada por vários membros da equipa. A engenheira Melanie Maia, especialista em tecnologias de informação, é uma das investigadoras a lembrar o facto. Temos uma falta clara de profissionais de saúde ativos e os que estão não têm tempo, têm demasiado carga de trabalho e, portanto, o que é que eles podem fazer? Vão à procura da informação, mas a informação é tanta e está de uma forma tão complexa e em tantos sistemas diferentes que é um bocadinho complicado agirem na hora, lá está. A importância de reagir às análises e de pedir as análises atempadamente. E é esse o desafio, é mesmo terem um sistema ali ao lado que lhes possa dar essa benesse. A nível de Portugal, eu acho que temos um problema estrutural grave. Os nossos hospitais muitas vezes são hospitais adaptados, não são hospitais construídos de raízes. O que não ajuda na gestão das infecções hospitalares, porque não temos os quartos com os espaçamentos certos, não temos as condições de paredes, por muitas adaptações que se façam. E depois temos um problema grave de recursos humanos. Temos muito poucos recursos humanos em saúde. Ouve-se isso nas notícias todos os dias, que há poucos médicos, poucos enfermeiros, poucos auxiliares. E tivemos uma crise e as pessoas estão desmotivadas pelos seus salários. Tem que ser... Se calhar não é só as infecções hospitalares não é um problema só médico, mas é um problema
da sociedade como um todo, sim. Também a antiguidade dos hospitais e a não adequação dos edifícios onde as unidades de saúde se encontram contribuem largamente para a disseminação de focos de infecção que devemos tentar compreender melhor se queremos ultrapassar obstáculos. Muitos dos nossos hospitais são muito antigos. As enfermarias são antigas, não têm condições, os corredores são estreitos, há muitas limitações. Não é? E, portanto, também mais uma dificuldade acrescida para o gestor. Não é? Que é como é que, no meio destas dificuldades todas, consegue efetivamente encontrar um bom caminho e ajudar os profissionais a ter melhor desempenho. E, portanto, passa muito por aqui, passa muito por ser capaz de integrar informação para que essa informação seja disponível no tempo certo, para que a decisão da organização do trabalho e a organização do próprio processo do doente seja mais ágil. Não é? E passamos para os problemas da microbiologia, a área cujo estudo assume contornos basilares no que toca ao controle das infecções. Miguel Viveiros, microbiologista, faz vários alertas. Bactérias supostamente mais fáceis de tratar no passado, como infecções gastrointestinais, infecções respiratórias, bactérias gram-negativas, como Klebsiella, Acinetobacter, Escherichia coli, por exemplo, que no passado se tratavam com antibióticos beta-lactâmicos com alguma facilidade, mas porque houve e continua a haver uma enorme pressão antibiótica. E o mau uso, e aqui no sentido lato do mau uso dos antibióticos, uma vez que há, pelo lado do doente, uma grande pressão a que todos os problemas infecciosos sejam resolvidos com antibióticos, e rapidamente. Muitas vezes isso conduz os médicos e os profissionais de saúde a prescreverem antibióticos um pouco sem esperarem pelo resultado ou demasiado fortes para a situação que se apresenta. E isso muitas vezes leva à seleção de bactérias resistentes. Muitas ameaças microscópicas com nomes difíceis fazem o microbiologista alertar. O que verdadeiramente controla as infecções é o nosso sistema imune. Os antibióticos só ajudam a controlar essa infecção. E, portanto, se vamos para um hospital ou se vamos para um centro de saúde e já vamos com uma imunidade muito baixa, é muito mais fácil virmos a contrair uma infecção, numa primeira linha, se contactarmos com indivíduos que são portadores de bactérias resistentes, ou se estivermos num ambiente onde haja muitas bactérias resistentes, mais fácil contrairmos uma infecção com uma bactéria resistente. Portanto, hoje em dia, esta situação está-se a tornar um caldo perigoso de difícil controle. E quando quase metade da população portuguesa internada está a ser medicada com antibiótico, questionamos o porquê deste número. Formalmente são números elevados, é um facto. Provavelmente alguns desses casos não necessitariam de estar sob terapeuta antibiótica. Agora, neste momento estamos a entrar num ciclo vicioso para se controlar a infecção com bactérias multiresistentes, temos que prevenir o seu aparecimento ou a sua disseminação nos hospitais. E a forma de as combater é através do uso de antibióticos. Muitos desses doentes estão a fazer terapia preventiva com antibióticos, ou seja, para garantir que durante as suas cirurgias, durante os seus tratamentos, não vai haver o aparecimento, ou não irá ocorrer o aparecimento de uma infecção multiresistente. Para uma melhoria da monitorização do doente em tempo real, dever-se-á acolher amostras de qualidade antes de iniciar a terapêutica, bem como controlar a prescrição e os padrões de resistência. Além disso, há que ter em atenção medidas de prevenção adequadas. Velhos hábitos e velhos comportamentos, aparentemente paradoxais, mas muito importantes, têm que ser alterados. Por exemplo, quando vamos visitar um doente a um hospital, se calhar não é muito boa ideia levar ramos de flores, se calhar não é muito boa ideia levar comida, se calhar não é muito boa ideia levar animais, por muito agradável que isso seja ao doente. Porquê? Porque todas estas ofrendas, todo este material transporta novos micro-organismos que vão ser entregues a uma pessoa que está imunologicamente débil, num ambiente difícil
e que está suscetível a infecções. Uma informação mais ágil e facilmente partilhável é um dos principais objetivos do iTool. O segredo do sucesso é que tudo fica acessível numa plataforma onde uma timeline reúne toda a informação importante, tornando-a facilmente acessível aos profissionais de saúde. A timeline é de facto central neste projeto e é a inovação mais relevante deste projeto e basicamente resume aquilo que foi a nossa percepção do problema e a forma como podemos ajudar os profissionais de saúde a resolver o problema deles. Mas, até à criação desta ferramenta, a equipa multidisciplinar do professor Luís Lapão desenvolveu o programa de gestão de uso de antibióticos, que pretende agregar várias etapas em torno de objetivos na procura de soluções. O projeto foi muito debatido em reuniões. Podemos pensar neste projeto como, de uma maneira, contribuindo para esta lógica da segurança do doente. Sim. E que não é só, como isto tem a ver com processos de gestão da mudança, não é só o sistema de informação, é preciso todo o contexto, não é? É preciso os folhetos que estamos a fazer, Sim. A análise que estamos a fazer da organização, a envolvência da farmácia, da microbiologia, dos gestores, da informática. Sim, a ideia que eles têm de equipa, de que todos trabalham em equipa é muito importante. Foram muitas as reuniões de trabalho para elaborarem as diversas fases deste programa. Elas passam por um indispensável compromisso da administração hospitalar, pela existência de uma equipa multidisciplinar, pela identificação de problemas e pela definição de objetivos e políticas adequadas aos hospitais visados. O programa pretende ainda melhorar o uso dos antibióticos, monitorizar, comunicar rapidamente e viabilizar uma correta formação a médicos, doentes e público em geral. João Pedro Gregório, farmacêutico e especialista em organização de serviços de saúde, fala do caminho percorrido desde projetos prévios até chegarem ao iTool. Aquilo que nós tiramos do Osiris para o iTool foi, sobretudo, a necessidade de desenvolver um sistema de informação que permita poupar tempo nos processos de trabalho dos profissionais. E é aqui que entra o iTool. O desenvolvimento de uma ferramenta como o iTool era essencial para ir buscar a informação que existe, que os profissionais continuamente inserem nos sistemas de informação das unidades e que permita, de uma forma simples, ter a visualização da informação para a tomada de decisão no que é a prescrição dos antibióticos. E por isso o Osiris foi importante nesse aspecto, para nós percebermos que, de facto, há necessidade de melhorar a eficiência dos sistemas de informação para melhorar os processos de trabalho. Foi, de facto, um caminho para se chegar à implementação do sistema de gestão de antibióticos, ferramenta de trabalho que os investigadores detalham a seguir. Aqui, basicamente, esta primeira fase é muito portanto, com observação e análise concreta do problema e em que toda a equipa assume o problema e concorda com o problema. A partir daqui, assumindo o problema, é mais fácil passarmos para a solução. Contudo, temos que encontrar quais são os objetivos da solução, porque, sendo um trabalho multidisciplinar, é importante que cheguemos a um consenso sobre quais são as funcionalidades, quais são os objetivos que queremos atingir. Nomeadamente, se o objetivo é, por exemplo, implementar as normas da DGS, no sentido de, cumprindo as normas, eu conseguir reduzir o consumo de antibióticos e, dessa maneira, estou a contribuir para a redução das resistências e depois para as infecções hospitalares. E, portanto, eu tenho definido depois em conjunto os objetivos da solução. Partindo daqui, partimos para o design. O iTool foi, como eu já disse, foi desenhado com os médicos. Portanto, isto passou muito por assistirmos às reuniões clínicas e tentarmos perceber, durante as conversas deles, o que eles diziam: fazia-nos falta isto, fazia-nos falta aquilo. E nós fomos tomando as notas e depois desenhámos um protótipo e sentámos-nos com eles em várias reuniões, reunimos com vários profissionais de saúde e fomos desenhando
literalmente o Oi Tool. E eles diziam-nos que queremos esta funcionalidade, depois aparecíamos lá passado 2 semanas com a funcionalidade a existir e agora o que é que precisam mais? Foi um puzzle que foi construído literalmente com os profissionais de saúde. E depois veio a parte da implementação, que também foi feita lado a lado com eles, porque se eles sentirem que aquilo é uma ferramenta criada por eles, têm um carinho diferente e acabam por a utilizar muito mais. Na parte da avaliação, o que nós pretendemos acabar de executar é o estudo de como é que o Oi Tool é utilizado pelos profissionais. É um estudo de usabilidade para nos permitir saber se a plataforma em si de visualização, que é o Oi Tool, está bem desenhada, se facilita o trabalho, quais os aspectos que nós temos que redesenhar para facilitar o trabalho dos médicos, não é? Porque pretende-se que isto seja uma ferramenta que facilite e que não seja mais uma complicação no trabalho. A parte da comunicação, a nossa comunicação foi feita, sobretudo, ao longo do projeto, com apresentações em conferências, publicações em jornais indexados com revisão por pares. Fizemos também alguma comunicação na comunicação social, com entrevistas do investigador principal, e completámos esta parte da comunicação com aquilo que nós sentimos que era importante, que era levar uma apresentação do projeto às várias ARS. Portanto, fizemos um roadshow. Aqui todas as áreas são importantes, tendo a farmácia uma relevância que o investigador considera fulcral. A farmácia é importantíssima no sentido em que, para já, providencia informação sobre que antibióticos é que estão disponíveis, pode aconselhar os ajustamentos de dose, a troca dos antibióticos consoante o perfil de suscetibilidade dos micro-organismos. Tem um papel, sobretudo, de aconselhamento e de fornecimento do antibiótico mais adequado para cada uma das situações. E, no sentido de prevenir e controlar infecções, a equipa de investigadores prossegue o seu trabalho após visita ao University Hospital of North Norway, na Noruega, de onde vieram inspirados. Cá estamos de volta. Eu gostei muito. Foi muito interessante, fomos muito bem recebidos. A equipa, os noruegueses, são profissionais, organizados, e isso sente-se. Sim. Eles foram espetaculares, receberam-nos, mostraram tudo o que havia para mostrar, foi espetacular. E é agradável ver um hospital bem organizado, com as pessoas a trabalharem e terem tempo para fazer desporto, não é? Porque eles não têm tempo para aquilo, exatamente. Iam dia nas suas bicicletas para casa, não é? E ver o hospital bem organizado, o hospital com recursos humanos, com pessoas motivadas. E para uma partilha de conhecimento e trabalho, o Instituto de Medicina Tropical quer retribuir e trazer alguns membros do Hospital Norueguês a Portugal. Nós antecipamos a visita. Muito bem, outros aspectos importantes. A vinda deles cá. Sim, acho que era importante. É importante que eles venham cá para tentar fazer uma primeira validação, um contributo. Mas também para conhecerem a nossa realidade. Eu acho que era importante eles irem aos nossos hospitais. Portanto, basicamente, é levá-los ali ao Francisco Xavier, Hospital Francisco Xavier e Évora. E seguimos para o Hospital de São Francisco Xavier, onde o Oi Tool tem estado a ser experimentado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes, sob a coordenação do professor Pedro Póvoa, que nos dá a sua opinião. Esta ferramenta pode vir a ser bastante útil ao integrar toda essa informação. E as pessoas, obviamente, que também participaram nesta discussão, eu, digamos, sou co-investigador, mas eu tenho falado com as pessoas para sentir da parte do que é que falta, o que é que não falta, o que é que está a mais, o que é que não está a mais. Porque às vezes o problema nem é propriamente a informação, é haver informação a mais e que depois as pessoas também se perdem, é tentar encontrar um equilíbrio entre o que é necessário e ter uma informação, digamos, limpa num
layout que possa ser útil para a tomada de decisão à cabeceira do doente. E parece que alguns resultados começam já a aparecer. Nós temos conseguido diminuir, de facto, o consumo de antibióticos ao longo destes anos. Isto não é um trabalho que se faça, que possa haver um degrau à medida que se implementa. Vai havendo progressivamente uma mudança e temos tido anualmente, depois obviamente chega-se a um platô, mas temos tido uma diminuição do consumo de antibióticos. Mesmo perante os resultados obtidos, o iTool continua a ser analisado por diversas entidades. Algumas participaram em sessões de esclarecimento por todo o país, na presença de membros da ARS Alentejo e das PPCIRA, Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos, entidades que procuram analisar também a utilidade desta ferramenta. Um debate sempre em progresso e, em jeito de conclusão, Mário Jorge Santos fala do impacto do iTool. O iTool, tal como outras ferramentas, mas estamos a falar desta, é uma maneira de agilizar os resultados que nós já obtemos. Ou seja, pode ser uma mais-valia para nós, até por causa da pergunta anterior que fez, eu referi o tempo como um problema. O principal benefício que eu vejo da sua utilização é precisamente o tempo ganho em termos da recolha de informação e o tempo real em que se podem tomar decisões, o que beneficia, obviamente, depois também os resultados. Mas nem só o tempo se assume determinante no destino de um doente. A carga antibiótica é outro problema que influencia a resistência das bactérias. Diminuindo a carga antibiótica, diminui o número de resistências. Diminuindo o número de resistências, os tratamentos antibióticos são mais efetivos. Mas isto, ao contrário da decisão correta do antibiótico, que implica redução da mortalidade no curto prazo, este tipo de benefícios só surge a médio e longo prazo. Pelo que, para além dos resultados imediatos, temos de ter a paciência de esperar pelo momento certo, pelos resultados que ainda vão vir, que provavelmente serão ainda melhores, quer em termos de custos, quer em termos de custos económicos, quer em termos de segurança do doente no futuro. Mas, enquanto o futuro não chega, é preciso investir em soluções de gestão que contribuam para a tão necessária inovação em saúde. A sessão de esclarecimento sobre a Click, plataforma que dá suporte ao iTool e a tantas outras ferramentas tecnológicas, procurou informar sobre a inovação que esta parceria estimula. Carlos Jerónimo, da Click, descreve esta aliança. Em Portugal, temos tido uma colaboração estreita com o Instituto de Medicina Tropical, através da pessoa do Dr. Luís Lapão, em que, na prática, estamos aqui ou temos suportado e temos ajudado, na medida do possível, um programa muito interessante, em termos de valor, que é o iTool, um programa de gestão, enfim, de facilitação da gestão da parte hospitalar, da administração de antibióticos. A aliança entre pensamento estratégico e tecnologia é, pois, um dos caminhos para o sucesso. Que é verdade, que nós percebemos isso neste e noutros estudos, é que há muito desperdício. Infelizmente, há bastante desperdício na saúde, como há noutras indústrias. Só que as outras indústrias têm feito um caminho, já há alguns anos, para reduzir este desperdício. E a saúde ainda está muito no seu início. Nós também envolvemos aqui a metodologia Lean, no sentido também de trazer esse tipo de metodologias com base na ciência, com base na evidência, que permitisse, no próprio desenvolvimento do sistema, encontrarmos oportunidades para reduzir desperdício. Portanto, agilizando também o próprio trabalho dos profissionais de saúde. E, portanto, há um caminho muito grande para se fazer aqui, não é? Um caminho cheio de pedras que é preciso trilhar com a convicção de chegar mais longe através da inovação e enfrentar desafios. Há aqui o desafio de utilizarmos a inovação, as novas tecnologias, para conseguir enquadrá-las nos serviços de saúde. E nesse sentido desta tradição de mais de uma centena de anos, este projeto ligado às infecções hospitalares tem o mesmo princípio, que é
tentar conjugar todo o conhecimento científico e conhecimento dos serviços de saúde no sentido de encontrar as soluções adequadas. Tendo em conta que para 2050 se prevêem mais 3 milhões de mortes anuais que atualmente, é preciso trabalhar estas soluções, pensar como inovar, estimular a investigação e apostar em novas descobertas. Para mim, inovação é tentarmos fazer sempre qualquer coisa mais à frente, é tentar chegar sempre mais à frente. E é cada vez mais à frente que a investigação quer estar, através de soluções que se desenham a conta-gotas no combate a problemas graves como as infecções hospitalares. O caminho é difícil e a aposta na inovação é o segredo para chegar mais longe na descoberta de novos antibióticos, bem como de soluções inovadoras como o iTool. Este é um combate sem tréguas à automedicação, à prescrição incorreta, à má gestão hospitalar e a tantos outros problemas que levam à proliferação de bactérias multiresistentes. Se nada fizermos, em apenas 33 anos, elas vão matar mais de 10 milhões de pessoas, um pouco por todo o mundo.